João 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 10. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Até aqui está bom. Queridos, nós sabemos e estamos já persuadidos das coisas espirituais, das coisas eternas, das coisas essenciais para as nossas vidas, para todos aqueles que desejam de coração servirem a Deus, ou viverem uma vida humana conforme os padrões eternos, conforme os padrões celestiais, ou podemos dizer conforme o padrão que está em Cristo Jesus, segundo aquela humanidade que o próprio Deus experimentou. Olha só o que eu disse, eu vou repetir. Aquela vida humana que o próprio Deus experimentou. Vamos entender? Diga amém. Deus experimentou um viver humano. Deus experimentou, viveu, compartilhou momentos, teve comunhões com pessoas, com homens, mulheres, crianças. Deus, ele experimentou a humanidade. E foi por meio da humanidade que Deus estabeleceu um padrão. Eu não diria um padrão, eu posso fazer aqui uma correção. Ele estabeleceu o padrão. Porque o padrão de Deus é o viver de Cristo. O padrão de Deus é o Espírito de Cristo. Está no coração de Jesus. Está no viver adequado. Viver esse que Deus espera de mim, de você e de todos aqueles que se achegam a Ele. Nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, o pecado separou a humanidade de Deus. Porque pecado é separação. Pecado é distanciamento. Pecado é oposição a Deus. É apartar-se de Deus. Pecado é hamartia, errar o alvo. E a humanidade errou o alvo. A humanidade escolheu errado. Se utilizou do seu poder de escolha, do seu livre arbítrio, e então se desviou de Deus, se separou do eterno. E desde os primórdios a humanidade vem caminhando em passos largos, ou a passos largos, para cada vez mais distante de Deus. O mundo no qual nós vivemos, este mundo, o mundo dos seres humanos, não confunda mundo com coisas, esse mundo vivo de seres humanos, de pessoas, de corações, de sentimentos, de pensamentos, de mentes, de consciências vivas, de seres inteligentes e pensantes. Este mundo é um mundo muito complexo e muito difícil de se encontrar lugar para Deus. Nesse caso, nos corações. Porque os corações, eles vêm desenvolvendo uma espécie de experiência de vida humana à parte de Deus. Desconectada do Altíssimo, desde a queda. Desde que o homem ouviu a voz da serpente, recebeu aquelas palavras de morte, desde que o homem recebeu no coração, creu, acolheu, e ele então passou a desenvolver esse estilo de vida alheio a Deus, alheio à vontade de Deus.
E desse modo o homem foi desenvolvendo uma vida e um viver, uma experiência de vida humana em trevas. As trevas a cada dia cegam o coração do homem. Trevas estas que é o simples resultado da ausência de Deus. A Bíblia, o testemunho das Escrituras é que Deus é luz. Diga, Deus é luz. Deus é luz, e Ele sendo luz, nele não há treva nenhuma. E então, se Deus é luz na sua essência, na sua substância, quando se aparta de Deus, se aparta da luz, e quando se aparta da luz, se encontra ou encontra-se em trevas. E as trevas, ela agora vai produzir nesse coração escuro, um coração de noite, um coração onde não se enxerga direito, porque quem está nas trevas não consegue perceber, não consegue enxergar, não consegue ter percepção das coisas que verdadeiramente são verdadeiras, das coisas que verdadeiramente têm os seus valores eternos, espirituais, coisas concernentes a Deus, ao seu coração e à sua vontade. O ser humano em trevas, o ser humano sem Deus, ele não consegue perceber a razão da sua existência. E eu pergunto para você, nesta manhã, e os irmãos que nos ouvem em suas casas, você já entendeu a razão da tua existência? Você já entendeu por que você nasceu? Por que você foi constituído ser humano? Você já se deu conta e já parou para refletir por que Deus te escolheu? Por que Ele te chamou, te redimiu, te regenerou e hoje habita o teu espírito e te colocou neste lugar, neste ministério, redenção, para que então juntos, na mesma fé, na mesma disposição, na mesma visão, possamos caminhar em passos largos a cada dia, rumo à luz da vida, rumo a Deus. E esse texto que nós lemos é um texto bastante especial nesse sentido, porque Jesus declarou esse texto aos seus discípulos, que estavam ali, momentos antes de ele ser entregue nas mãos dos pecadores, na noite que foi traído, um ambiente, um clima de tensão, um clima de tristeza. Jesus estava no Getsemane e ele disse aos discípulos que sua alma estava profundamente triste até a hora da morte. Morte de cruz, a morte mais terrível, mais humilhante, mais trágica, mais dolorosa. A morte que somente os marginais, os piores marginais, bandidos, sofriam. E é nesse ambiente de despedida, de tristeza profunda, que Jesus declarou essas palavras tão lindas aos seus discípulos, dizendo: não se perturbem, não se incomodem, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, vocês creem em Deus. Quando ele diz credes em Deus, ele está aqui afirmando que os discípulos criam em Deus. Vocês creem em Deus. Então, se vocês acreditam em Deus, creiam também em mim, ou crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, discípulos, e ele disse para nós essa manhã: eu vou preparar um lugar. Você já imaginou que Deus preparou um lugar especial para você? Quantos aqui já entendeu? Diga amém. Ele já preparou um lugar. E eu quero dizer para você que você já está neste lugar. Porque esse lugar não é um lugar físico. Não é como aqueles que olham para a salvação e agora eles resumem a salvação e a reduzem em uma salvação espacial e temporal. Como aqueles que Deus deseja levar, tirar de um lugar e levar para um outro lugar. Como se Deus desejasse nos tirar dessa terra e nos levar para o céu. Como se Deus quisesse nos tirar de nossas casas
das nossas residências, nos levar para uma mansão celestial, para uma casa especial, de paredes de ouro, de ruas de cristais, de pratas, de pedras preciosas, como se Deus estivesse preocupado com as coisas, com os lugares, com as coisas exteriores. E o que esse texto nos ensina é capaz de mudar as nossas vidas definitivamente. Nunca mais seremos os mesmos quando conhecemos esse texto, não de maneira teológica, filosófica, literal, mas de maneira espiritual. Em nosso coração, como quem olhou, viu, percebeu, sentiu, recebeu e experimentou. E não somente experimentou uma visão governante, mas agora é imbuído, é conduzido, é guiado, é sustentado por uma visão que nos leva a cada dia para este lugar. Jesus disse: eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei. E quando eu voltar, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, diga comigo, versículo 3, para que onde eu estou, não é onde eu estarei não é quando eu for preparar lugar e estiver lá naquele lugar, aí eu vou estar naquele lugar, e aí eu vou pegar e vou trazer vocês, não. Eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei, e vos receberei para que onde eu estou, estejais vós também. Quantos de Deus, diga amém. Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Jesus estava indo para a morte, porque a preparação do caminho para o encontro com o Pai é a redenção. Por isso ele mesmo declarou aqui no texto, nesse capítulo, versículo 4, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho pelo qual nós percorremos e trilhamos um caminho de volta ao Pai. Porque esta ida não é para o céu, e sim para a morte. E ele disse: quando eu for preparar lugar para todos vocês, eu voltarei. Essa volta é a ressurreição. Aqui está estabelecido o princípio maior da obra de Deus, da obra de Cristo, que é o mistério da redenção, cuja morte é aplicada em nós, o fim do velho homem, e a ressurreição, o início de um novo momento, o início como ressurreição, uma nova vida, uma nova experiência, não mais em nós mesmos, mas agora no Pai, porque Cristo estava no Pai, e o desejo de Jesus é que nós também estivéssemos no Pai, assim como Ele estava no Pai naquele momento e em todos os momentos de sua vida aqui nessa terra. Queridos, precisamos cultivar no nosso coração a límpida visão de que ser cristão não é ter uma Bíblia meramente. Que ser cristão não é meramente saber alguns textos, ou fazer uma faculdade de teologia, e adquirir um diploma, e agora então fazer algumas orações, e cantar alguns cânticos, e tocar alguns instrumentos, e dar alguns glórias a Deus, amém, aleluias, e ter esta vida litúrgica, que na maioria das vezes, atenção, é uma experiência vazia, destituída de realidade, porque todas essas coisas que eu citei aqui são necessárias. Não estou desprezando os louvores, não estou desprezando os instrumentos, né, ali. Não estou desprezando quem tem uma Bíblia, quem lê, quem faz a faculdade, quem aprende alguma coisa, quem adquire um diploma. Não estou aqui para desprezar e para menosprezar os que oram. Muito pelo contrário, a oração ela é necessária. E os cânticos e as declarações verbais concernentes a Deus, ao nosso Senhor, todas essas coisas fazem parte de uma vida litúrgica normal daqueles que são filhos de Deus. No entanto, a vida cristã,
ela se pauta em uma realidade com Deus. A vida cristã se pauta em uma aproximação de Deus a cada dia. A vida cristã, ela é estabelecida e fundamentada e experimentada e cristalizada no nosso cotidiano em um viver de volta ao Pai, um viver de volta ao Pai. Saiba de uma coisa, a salvação, ela se aplica dessa forma. A experiência da salvação, a experiência do reino, é o ato e a ação, a disposição que nós devemos desenvolver a cada dia de nos aproximar de Deus. De nos aproximarmos da luz, porque Deus é luz. De nos aproximarmos da misericórdia, porque Deus é o Pai das misericórdias. De nos aproximarmos de toda a bondade, porque Deus é bondade. E é nesse ponto que nós nos deparamos com uma grande experiência, talvez negativa, de alguém que, sendo cristão, se sentindo cristão, vive uma vida amargurada, vive uma vida descontente, sem sentido, triste, derrotada, como quem vive uma vida até com coisas, mas essas coisas elas não podem substituir o Pai. Nós somos criados para Deus, fomos criados por Deus e para Deus. A razão da existência do homem é Deus. O homem foi criado para buscar a Deus, para amar a Deus. Não foi criado para amar a si mesmo e buscar coisas para o seu próprio bel prazer. E nós sempre estamos tocando nesses pontos práticos e sempre tentando falar, explicar, reforçar, repetir, incutir na mente dos irmãos que nós temos as nossas responsabilidades sociais, como pais, como mães, como servidores, como empregados, como patrões, como esposo, como esposa, como filhos, como vizinhos, como cidadãos, como motoristas no trânsito, como turistas em uma praia, em um clube, aonde quer que nós estejamos, dentro de um supermercado, na fila do banco, mas que nós não podemos nos perder em um espírito de religiosidade, em uma visão distorcida daquilo que é ser cristão. Porque ser cristão é estar em Cristo. E não somente estar em Cristo, mas desenvolver a prática de nos aproximarmos de Deus a cada dia. Por intermédio de Cristo, por intermédio da redenção, por intermédio da morte e da ressurreição. E o princípio está estabelecido. Se Jesus foi preparar um lugar para nós no Pai, porque esse lugar é o Pai, o texto é bem claro. E a maneira de Ele nos colocar no Pai é por meio da morte e por meio da sua ressurreição. Então nisso se pauta o ponto fundamental da nossa experiência, e se não for por meio da morte e da ressurreição, não haverá experiência de vida cristã. As pessoas querem servir a Deus por meio de momentos, de movimentos e de coisas exteriores. Deus não quer movimento, Deus não quer coisas, Deus não quer nada que não seja o próprio Cristo vivendo em nossas vidas e nos levando a uma experiência com Deus a cada dia. E aqui o complexo aqui, e o difícil é que agora vamos nos deparar com quem? Com nós mesmos. Você vai se deparar com você mesmo. Não coloque culpa no outro. Não comece a distribuir responsabilidades e a transferir responsabilidades. Não. A responsabilidade é sua, é minha, é de todo aquele que é um cristão. E agora, abrindo o leque, sendo mais geral, todo ser humano. Começando por mim, por você, por todo ser humano. Porque agora a humanidade, ela precisa se voltar a Deus. E o mistério da reconciliação consiste em Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é os crentes, não é os evangélicos, não são os irmãos do Ministério Apostólico Redenção, não são os irmãos da Igreja Batista, não são os irmãos da Igreja Assembleia de Deus ou qualquer um outro ministério, não. Deus estava em Cristo caminhando rumo à cruz, rumo à morte,
para que o homem tivesse uma possibilidade, uma oportunidade de se voltar a Deus, por meio de suas percepções, por meio da sua consciência e por meio de Deus, que é luz, que está em cada ser humano. Atenção, Deus é luz. E a vida de Deus está nas pessoas. E todas as pessoas têm dentro delas o testemunho de Deus como Senhor de todas as coisas e Criador de todas as coisas. E agora requer de nós uma disposição, um comportamento positivo, uma resposta positiva. Até quando vamos esperar? Até quando vamos retardar, protelar uma decisão e um posicionamento de cristão? Até quando vamos ficar empurrando com a barriga, esperando que alguma coisa extraordinária, talvez extraterrestre, sobrenatural aconteça ou apareça para nós, para que então esse sobrenatural aparecendo, acontecendo, possa nos despertar para Deus e para a sua vontade? Até quando? As pessoas falam muito dos fins dos tempos. Está sendo muito falado sobre a nova ordem mundial. E eu sei que haverá uma nova ordem mundial, política, econômica, social e religiosa. Sim, haverá. E eu quero dizer para vocês que está perto dessa nova ordem mundial. E que já está sendo construído nos bastidores, de maneira muito silenciosa e muito oculta, mas está sendo construído um caminho para que apareça então um personagem na história que vai dar início a esta nova ordem mundial. E os especuladores estão aí especulando, falando, e não faltam mensagens e vídeos nas redes sociais. As pessoas me mandam muita mensagem, muito vídeo. Pastor, o que você acha desse vídeo aí? Olha o que essa pessoa está falando. Olha só aqui, e surgiu um novo acordo. E agora esse acordo, será que vai prevalecer? E agora? E o projeto da NASA, o projeto Bluebeam, e essas coisas, essa conversa lá na França, e o presidente da França, e os Estados Unidos, esse novo governo agora, pastor, e o Papa? Aí ficam assim, sabe, especulando, e investigando, e questionando, e debatendo, e discutindo. E eu vou dizer para vocês, perdendo tempo. Porque ficar discutindo essas coisas é perder tempo, porque essas coisas vão acontecer em um dado momento conforme a ordem do soberano. Quando o cordeiro levantar-se do seu trono, tomar o livro da economia escatológica da mão do Pai e abrir o primeiro selo, então a nova ordem mundial vai acontecer e não cabe a nós nos preocuparmos com isso. Está preocupado com a nova ordem mundial? Está preocupado em saber quem é o novo governo? Você está preocupado em saber o que vai acontecer, como se sucederão essas coisas? Não. Nós devíamos ou deveríamos estar preocupados como está o nosso coração hoje. Como está a tua vida, a tua família, o teu casamento, como está o teu coração em relação a Deus, em relação ao Pai, porque você foi chamado para ser do Pai, para estar no Pai, para ter comunhão com Deus, para depender de Deus, para amar a Deus e para amar as pessoas. Deus nos entregou responsabilidades. Você é responsável por você. Você é responsável pelas suas escolhas, como eu sou responsável por mim e pelas minhas decisões. E nós precisamos começar a cultivar em nossos corações a percepção de que o tempo está passando. Nós estamos nos envelhecendo, estamos ficando velhos, a vida está passando, passou para uns, está passando para outros, chegará o nosso dia, e também não importa o dia da morte, pouco importa para mim o dia que eu vou morrer, pode ser semana que vem, não tem problema nenhum, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 5, 20, 30 anos, não importa quando e nem como, o que importa é a vida hoje. Já dizia Antônio Vieira, né? Grande poeta cristão Antônio Vieira, não se preocupe com a morte, porque ela virá no momento certo. Se preocupe com a vida, como você está vivendo o teu dia a dia, como você está fazendo as tuas escolhas diante do bem e do mal, como você está procedendo diante das pessoas,
como você procede diante da verdade, diante de Cristo, diante do bater de Cristo e do Espírito Santo no teu coração, por meio das palavras que são ministradas. Muitas palavras são ministradas, muitas palavras são faladas, e Cristo sempre bate à porta do nosso coração. E como estamos nos comportando diante disso? O tempo se abrevia, o tempo está passando, nós estamos passando, toda a nossa preocupação, tudo que adquirimos, tudo que conquistamos, tudo isso é coisa, de momento é coisa que vai ficar, e nós passaremos. Pastor, essa mensagem ela tem um cunho estranho, ela é de cunho estranho, eu não gosto de mensagem que fala de morte, que fala de fim, que fala... Não, mas vai se acostumando, você vai morrer, meu querido. Você vai passar, ou você está pensando que você vai ficar para a semente? Vai se acostumando que a morte chega para todos, e isso não nos importa e não deve nos preocupar. Não se preocupe com o dia da tua morte, se preocupe com o dia da tua vida, que é hoje. Que é hoje. E hoje você pode aproximar o teu coração do Pai e abraçar o Pai, como aquele filho pródigo fez, estando num estado de miséria profunda, estava ali nos porcos, numa vergonha, derrotado, num estado de miséria espiritual, mas diz a Bíblia que ele, caindo em si, ele disse consigo mesmo: irei e voltarei para o Pai, para a casa do Pai, porque a casa onde há muitas moradas é a casa do Pai, e a casa do Pai é a igreja, e a igreja somos nós, e Deus está em nós, e nós estamos em Deus. Essa mútua habitação constitui o maior mistério de todas as coisas, constitui o cerne do desejo eterno de Deus. Deus no homem, o homem em Deus, essa mescla, essa união orgânica, essa mútua habitação. E é disso que nós precisamos e é isso que temos que buscar. E para isso precisamos olhar para dentro de nós e identificarmos em nós coisas negativas, coisas que são como barreiras, como obstáculos que nos atrapalham neste intento de nos aproximarmos do Pai. Nos atrapalha. Sabia que dentro de você tem coisas que te atrapalham se aproximar do Pai? Eu não tenho dúvida que todos que estão aqui, os irmãos que nos acompanham em suas casas, os verdadeiros cristãos que creram, todos esses desejam por Deus. Porque o desejo por Deus foi semeado em nós. A fé foi semeada. O amor a Deus está dentro de nós, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, porque o próprio Deus, o próprio Cristo, foi derramado em nossos corações. Como reconciliação, como redenção, como perdão de pecados, como justificação, como novo começo, como esperança para nós. E hoje, Deus está em nós, e nós podemos nos voltar para Deus, mas muitos não conseguem. Sabe por quê? Porque não entenderam que entre você e o Pai, entre mim e o Pai, entre nós e o nosso Pai Celestial, há muitas coisas que precisam ser resolvidas. Eu ler um texto com os irmãos aqui em João, mesmo Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, o versículo 19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você ama mais as trevas ou você ama mais a luz? Quando fala amar as trevas, é amar uma vida ou uma condição alienada de Deus. Amar as trevas é se contentar com a vidinha mais ou menos, com a vidinha religiosa, como está cantando alguns cânticos, como está fazendo algumas orações. A luz veio, os homens não amaram a luz, amaram as trevas, ou seja, amaram a si mesmo, amaram a sua condição sem Deus. Está tudo certo, está tudo bom, pastor. Não precisamos de nada, estamos ricos e abastados. Como é a proclamação, essa voz que ecoa nesse tempo de Laodiceia, estamos ricos, abastados e de nada precisamos. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz,
Aquele que pratica o mal, ele está em trevas, e ele estando em trevas não consegue enxergar, e não enxergando, ele não ama a luz, ele odeia a luz. E não se achega para a luz, não se aproxima da luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Aí o versículo 21 diz: quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Você foi chamado para o Pai, Cristo preparou o caminho, te colocou no Pai, agora requer que você agora, ou requer-se de você uma atitude para a cada dia se aproximar do Pai. Quantos aqui deseja se aproximar do Pai? Diga amém. Diga: eu desejo pelo Pai. Aquele que pratica a verdade se aproxima da luz. Olha os requisitos, olha os critérios, olha aqui as exigências da vida cristã. Não é declarar que ama a Deus, não é declarar que quer Deus, não é declarar que precisa de Deus, mas é ter um comportamento positivo diante do apelo que nos é feito a cada dia pelo Espírito Santo em nossos corações. E praticar a verdade aqui é praticar as boas obras, porque a verdade aqui, ela está em oposição à última frase do versículo 19. Olha o versículo 19, a última frase: porque as suas obras eram más. E também a primeira frase do versículo 20, porque todo aquele que pratica o mal. Então o versículo 20, 21 diz: quem pratica a verdade, ou quem pratica o bem. Porque quando fala praticar a verdade, parece que mistifica muito, parece que espiritualiza muito, parece que fica muito distante, parece que nos coloca em um âmbito teológico, praticar a verdade, praticar a palavra, praticar a Bíblia, praticar. Aí fica muito assim distante de nós, irmãos, estão me entendendo? Mas quando fala praticar o bem, simplifica. Praticar a verdade é praticar Cristo, porque Cristo é a verdade. E praticar Cristo é ser luz. Como Cristo declarou: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus, obras feitas no Pai. Precisamos olhar para dentro dos nossos corações, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos buscar dentro de nós e entender. Você precisa entender o teu coração, não é conhecer o seu coração, mas é entender. Entender o teu coração é entender as tuas escolhas. Por que você faz essas escolhas? Por que você está tomando este rumo? Por que você tomou e determinou essa decisão no teu coração? Esse tipo, essa maneira, este padrão de relacionamento que você estabeleceu e que pratica a cada dia. Relacionamento com as pessoas. Este padrão de vida humana que você estabeleceu, que você criou, que você construiu no teu coração, na tua mente, e que talvez esteja te afastando de Deus, e você quer Deus, ama a Deus, deseja por Deus, mas cada vez que você declara isso, você fica mais distante de Deus, e parece que as tuas palavras não têm efeito, não têm força, ou parece que Deus não te ouve, parece que Deus não deseja te salvar, não deseja te ajudar, porque quanto mais você fala, mais você fica distante dEle. Isaías 58 diz: Deus não está surdo para que não possa ouvir, e nem com o braço encolhido para que não possa salvar. Mas os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. A prática do bem é uma responsabilidade de todo ser humano, sobretudo sua, sobretudo nossa, cristãos, que fomos chamados para isso. Deus olha para a humanidade, para os homens, e espera uma ação de arrependimento, que abandone as más obras, que abandone a iniquidade, que abandonem a perversidade, a maldade, e se voltem para a luz, se voltem para Deus, deem um testemunho da verdade, um testemunho de Deus. Deus espera da humanidade isso, e Ele estende a sua salvação para os homens. Agora, mais que esperar, Ele requer de nós uma atitude de fé.
uma mudança de coração, uma mudança de comportamento, uma mudança de sentimento em relação às pessoas. E nós estamos batendo na tecla há muito tempo, falando há alguns meses sobre a questão da prática do amor ao próximo, sobre a questão desse relacionamento com as pessoas, como nós olhamos, enxergamos as pessoas, qual é o nosso juízo de valor aos outros, aos seres humanos, à criação de Deus, ao próximo, ao vizinho, àquele flanelinha que está lá no semáforo pedindo uma esmola, àquele que coloca ali aquelas balinhas de menta no teu retrovisor de R$2, querendo uma misericórdia, precisando de uma ajuda, e às vezes o motorista sobe o vidro do carro, que é para dizer assim, eu não quero. Aquele vizinho seu, que às vezes o menininho não tem a chinela para calçar, e você vê e faz de conta que não viu, ou se viu, fala, não, cada um com seus problemas, eu passei por isso. Meu filho tem porque eu trabalho. Então o pai dele tem que trabalhar também. Sabe esse sentimento do velho homem caído, perverso, tenebroso, sombrio, sinistro, caído, perverso, pecaminoso, demoníaco, individualista, egoísta, maquiavélico. O mesmo espírito do anticristo. As pessoas estão preocupadas com o anticristo que vem, né? E o espírito do anticristo que está no mundo e nos corações. E a indiferença aos outros. E o perdão. E o amor. E a solidariedade. Nós precisamos melhorar nas pequenas coisas. Aí você pensa que é pouco ou que é muito, né? Doar R$2 para comprar aquela balinha que se coloca no teu retrovisor ali no trânsito, né? Todo mundo aqui já passou, todo mundo que já passou por isso, todo aqui já passou. Vocês todos aqui, uma hora ou outra, ou 3 vezes, ou 5 vezes, ou 50 vezes já passaram. Já pensou em separar algo do que Deus te deu? Deus te deu, não foi você que conquistou. Deus te deu. Não, pastor, eu conquistei, eu passei no concurso, eu lutei, eu fiz o curso. Eu fiz um curso profissionalizante, eu me aperfeiçoei, eu cheguei lá, eu me esforcei, eu sofri, sim. Mas quem foi que te deu a oportunidade da vida? Saúde, inteligência, oportunidade, família, tempo. Separar um pouco para os outros. Doar um pouco de si mesmo aos outros. Fazer valer a tua passagem nessa terra, porque se você só leva daqui, depois da morte, o que você semeia como uma semente eterna. Você só leva aquilo que você ajunta como tesouro celestial, como o próprio Jesus declarou, né? Não amontoeis para vós outros tesouros sobre a terra, que o ladrão rouba, acaba, a traça come, o ferrugem corrói. Não! Amontoeis para vós outros tesouros no céu, um tesouro eterno, a prática das boas obras, obras feitas em Deus, pratica o bem, ajuda o pobre, acolhe o necessitado, que você estará construindo um tesouro eterno, onde o ladrão não te rouba, não te toma, nem a traça come e nem o ferrugem corrói. Obras feitas em Deus. E quando você morrer e partir dessa aqui para outra, para a eternidade, você vai chegar diante de Cristo com o rosto levantado, e Cristo vai olhar nos teus olhos e vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, porque tu foste fiel no pouco. Não é muito, não é muito, é pouco. Então, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, porque agora é hora de desfrute, de descanso. A lágrima, o tempo de chorar passou, o tempo de sofrer passou. O tempo das provações, das tribulações, dos sofrimentos, das angústias passaram. E agora você se depara com Cristo eternamente, no reino milenar e na eternidade com Deus. Precisamos observar isso, meus amigos. Comece a pensar nisso.
Pastor, não tenho condição de ajudar ninguém. Tem não? Você não tem condição de ajudar ninguém? Então você deve estar pior do que aqueles irmãos lá da Macedônia, de 2 aos Coríntios capítulo 8, quando os irmãos de Jerusalém estavam passando por dificuldade, por provações, por privações, até por fome, os irmãos da Macedônia estavam rogando a Paulo que não lhes tirasse a graça, a oportunidade de contribuir na assistência dos santos, ainda que estavam numa profunda pobreza. Eles estavam numa profunda pobreza, e Paulo diz assim: irmãos, por favor, não oferta não, irmãos, não oferta não, pelo amor de Deus, vocês estão precisando de oferta. Aí ele falou: mas Paulo, não nos tire a graça de contribuir na assistência dos nossos irmãos, dos santos, dos filhos de Deus que estão lá passando por provações. Mas vocês também estão, não importa, nós queremos contribuir, nem que seja com um pouquinho. O que não podemos é ficar de fora dessa graça. O que não podemos é perder a oportunidade de fazer o bem, de repartir, de contribuir. Ô dificuldade é contribuir, ô dificuldade é meter a mão no bolso. Parece que tem cobra venenosa, escorpião dentro do bolso. É difícil meter a mão no bolso e dar a quem tem, a quem precisa. Como é difícil tirar R$2 e comprar aquela balinha no semáforo. Como é difícil pagar a conta de água de alguém que está sem condições de pagar, comprar um gás. Pense nisso, porque vida cristã é isso. Seja Cristo. Amém ou não? Tem o Espírito de Cristo. Seja do bem. Para de falar mal dos outros. Para de reclamar. Para de murmurar. Para de mentir. Não seja egoísta. Olhe para os outros. E você vai estar se aproximando da luz. Porque quem pratica as boas obras se aproxima da luz e ama a luz. Porque Deus é luz. E Cristo morreu e ressuscitou para que aonde ele estivesse, que era no Pai, nós estivéssemos também no Pai. Por isso ele disse: eu vou. E quando eu for preparar lugar, eu vou morrer. E quando eu morrer, eu voltarei, eu vou ressuscitar, para que eu possa receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, e eu estou no Pai, vocês também possam estar. Estamos num caminho rumo ao Pai. Estamos numa jornada rumo a Deus, queridos. Rumo a Deus. O pecado separou o homem de Deus. E a salvação é o homem se aproximar de Deus. O caminho está aberto. A oportunidade está diante de você. Deus te deu dias, semanas, horas, tempo, oportunidades, família. Te deu esse ministério, a palavra pregada, a comunhão dos irmãos. Deus está te dando uma oportunidade de você receber os irmãos em suas casas, por meio desse projeto evangelístico que vai começar a partir do mês que vem. Pense nisso. Separe um pouco do teu tempo para doar a Deus e aos irmãos e aos outros. Separe um pouco do teu salário para doar aos outros. A Deus não, porque Deus não quer o teu salário, Deus não precisa de dinheiro. Separe um pouco de si mesmo. Doe um pouco de si mesmo, do teu amor, da tua amizade, do teu companheirismo, da tua solidariedade, do teu perdão. Doe um pouco de si mesmo, porque é só assim que nós nos encontraremos com o Pai e estaremos a cada dia nos reconciliando com Deus. Porque vida cristã é um processo continuado e progressivo de retorno a Deus, de nos voltar a Deus, de amarmos a Deus e, consequentemente, amarmos as pessoas e nos doarmos à humanidade. Doe um pouco de você para a humanidade. Doe um pouco de si mesmo ao próximo, aquele que se aproxima de você. Amém, queridos?